meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 22º episódio do Ser Médico Podcast da terceira temporada. Essa temporada nós temos aqui como parceiros oficiais o Eco Medical Center e o Hospital Hipo. Para tanto, nós temos hoje aqui a participação da doutora, da colega Ana Carolina dos Santos Oliveira, vou chamar de Ana, Isso. né? Formada em psicologia e que faz parte do corpo clínico do Eco Medical. Isso. Ana, seja muito bem-vindo. Primeiramente, obrigado, obrigada. tá? Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Ana. Quem é a Ana? Pergunta difícil, viu? Mas fale, vamos lá. Então, eu sou psicóloga, tenho 25 anos, trabalho no Eco agora, desde junho. Tenho a minha clínica que fica ali perto do Shopping Curitiba. A gente trabalha com psicólogas, agora com uma Nutri. E me formei em psico pela PUC, né? E no 2020 eu fiz a especialização em terapia cognitivo-comportamental. Hoje eu trabalho com adultos, crianças, adolescentes e são os meus xodozinhos. Bacana, Ana. Vou fazer assim uma pergunta do teu background, lá de trás. Pode. E por que psicologia? Eu escolhi a psicologia. Desde sempre eu gostei. Eu gostava muito, quando minha mãe trazia livro, coisa, eu gostava de rabiscar muito. E eu sempre perguntei, a gente não tinha, assim, uma estrutura financeira para fazer uma faculdade ou alguma coisa assim, mas meus pais sempre me incentivaram muito a estudar, sempre. Eles sempre me apoiaram, eu sou filha única, e tudo que eles podiam, eles estavam tentando me proporcionar. E quando foi no primeiro ano do ensino médio, eu estava assistindo e eu vi eu acho que era até uma novela, e ela falava de psicologia. Ela falava que a personagem estava fazendo psicologia e eu comecei a ficar interessada no assunto. Eu até rio com meus pacientes sobre esse assunto que eu falo que eu não conto, que eu descobri que era na novela. Mas aí, quando eu fui ver, eu comecei a pesquisar. Eu lembro que até fui numa feira, acho que foi da Federal, fui na feira de profissões, e aí eu decidi que eu queria muito trabalhar com pessoas e que trabalhar com o ser humano ia ser algo E mexer na cabecinha deles. Sim. Vamos tratar essas cabeças, né? Sim, e eu tinha uma curiosidade por isso. E aí, quando foi no terceiro ano, no segundo ano eu fiz Enem para ver como que era, né? E aí, no terceiro ano, pelas minhas notas colégio público, eu Perfeito. consegui uma bolsa num cursinho pré-vestibular. E aí, uni o útil ao agradável, eu estudava de manhã num colégio, à tarde em outro. E aí, eu consegui passar, eu passei na PUC. E não largo a PUC de jeito nenhum, né? Que bacana. E aí, só fui amando. Eu fui sem expectativa alguma. Fui entrando, às vezes um ou outro já sabia mais ou menos o que era o curso, eu não sabia nada. Ana, você sabe que o nosso primeiro episódio do Ser Médico foi sobre empreendedorismo. Tá? E a gente sempre diz assim, né? Que na vida a gente tem que visualizar. Você visualizou e vai. Você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Não sabe. Você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Não. Mas você tem que agir, tem que dar o primeiro passo. Sim. E você deu, e hoje está aqui com a gente, fazendo parte de um grupo Muito de honrada. médicos, de outros profissionais, outras especialidades, mais de 38 especialidades lá no Eco. Então, eu tenho certeza que você está entre amigos e dentro de uma grande família. Com certeza. Eu acho que foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive lá. E tá começando, mas já começou num boom, né? Porque que estrutura que eles têm, né? E aí eu já conheço alguns profissionais que estão trabalhando lá e cada vez agora eu comecei a fazer parte da equipe do Dr. Alcides Branco, de bariátrica, porque eu faço avaliação para cirurgia bariátrica e é outra oportunidade que o Eco tá proporcionando e eu tô amando. Eu não posso deixar aqui de mandar um abraço para o meu amigo, Dr. Alcides Branco, um grande abraço. É um excelente cirurgião. Sim, sim. E aí a gente começou, tem 2 nutris, 2 psico, uma endócrino e os cirurgiões para trabalhar os gastros, né? E tirando os cardiologistas e mais o restante da equipe que vai agregando. E é uma oportunidade maravilhosa e a gente está correndo atrás para fazer dar certo. Mas eu acredito que vai ser maravilhoso. É um presente para Curitiba. É um projeto que agrega, além de profissionais, também todo um conceito de ecossistema, que é uma integração
segundo o nosso CEO, um abraço, Patrick Gil, One Stop Shop, que significa você entra e você compartilha de várias especialidades e também de algumas amenities, Sim. que é atividade física, que é também a parte de diversão, de recreação, de lazer, poder tomar um café. E eu também quero agradecer aqui o presente. Ela ficou até vermelha aqui, quem puder ver. Nós já recebemos aqui um presente, eu vou compartilhar com toda a nossa equipe. Com certeza. Mais uma vez, o pessoal da X-Brand, que é de posicionamento na mídia social, que é muito importante. O pessoal da One Way aqui. Nós recebemos aqui umas trufas, que depois nós vamos apreciar juntos aqui. Muito obrigado, Ana. De nada, eu que agradeço. Gostaria muito que você falasse um pouquinho do teu trabalho. Ok. Além da cirurgia bariátrica, qual é o perfil hoje do teu paciente? Então, o perfil do meu paciente hoje eu atendo, se eu for colocar mesmo em gráficos e porcentagens, eu atendo mais crianças e adolescentes. Comecei atendendo muito adulto, contudo, sabe aquela expressão de não, eu acho que eu não vou atender muita criança, muito adolescente, quando você vê se você está atendendo crianças, adolescentes e se apaixonando por trabalhar com eles. Então, hoje o meu público consiste ali acima dos 6 anos, até a maioria, no caso, até os 16 anos, 17. E é uma fase que eu me apaixonei, não sabia que eu ia me apaixonar tanto, e eu estou atendendo bastante esse público. Deve ser bem desafiador tratar adolescentes, né? Sim. Numa situação pós-pandemia, Muito. numa situação em que o mundo mudou, né, de uma Muito. forma muito rápida e agora a gente tem que procurar se equilibrar novamente, ter essa harmonia. Sim, e no caso, depois que nós começamos a sair da pandemia, né, eu comecei a me preocupar muito com as consequências emocionais que ela causou nos meus pequenos e nas pessoas que eu tenho contato também no lado pessoal. Eu vejo que a ansiedade... Teve até uma reportagem que passou na televisão de um colégio que teve uma turma inteira que teve crise de ansiedade. E crise de ansiedade não é frescura, como muitas pessoas acreditam que seja. Não é. E eu fiquei muito preocupada porque o índice de evasão nos colégios aumentou, o nível de processo depressivo aumentou, o nível de processo de ansiedade aumentou. E até os meus pequenos, que eu chamo de pequenos, mas são maiores que eu, eles começaram a apresentar questões e dificuldades de adaptação a essa volta aos colégios. Então, eu comecei a ser procurada muito por pais, por causa disso, de que a criança não consegue dormir, insônia ou hipersonia, de que a criança ou adolescente se isolou muito mais, que está com dificuldade de convivência na escola porque não consegue fazer amigos, ou então até mesmo com a comunicação com os pais. Antes ele conversava tanto, agora ele não conversa mais. Então, tudo isso começou a me preocupar bastante. E hoje é um índice muito alto que vem no meu consultório, que eu atendo, no caso. E às vezes precisa tratar a família inteira, né? Uhum. Não é só o adolescente. Não. Tem que ter todo um trabalho familiar Sim. por trás. Você acha que hoje essa ansiedade, ela, além das consequências do rendimento escolar com baixa notas, que as crianças não conseguem ter aquela evolução, todo aquele desenvolvimento que elas gostariam de ter, você acha que existe assim também transtornos assim sociais muito muito grandes dentro das estruturas familiares, além de não conversar, que podem nos preocupar? Por exemplo, assim, bulimias ou situações além da insônia, hiperinsonia, que é quando você não dorme ou quando você dorme demais, preocupantes, que chegam a alguns quadros assim muito severos da criança de repente ter algumas ideias diferentes. Você acha que isso é preocupante nos dias atuais, mais do que antes? Nossa, ou seja, antes da pandemia? Com certeza, porque a partir do momento que as crianças voltaram, né, para os colégios... Vamos chamar adolescentes. Os adolescentes, que é mais adolescentes. fácil. Porque as crianças são um pouquinho menores, né?
A partir do momento que os adolescentes voltaram para a escola, eles passaram 2 anos, muitos deles só em AD, né? Ensino à distância, né? E quando eles voltaram, eles acabaram encontrando, tipo assim, como se... vamos voltar como se nada tivesse acontecido, né? Só que não, ficaram... Aconteceu e muita coisa. Então, foram 2 anos que eles ficaram em casa sem ter um contato, porque a gente não para pensar. Mas o adulto, ele vai para o trabalho dele. O ambiente social dele é o trabalho dele, é a academia que ele vai, é o happy hour que ele vai. As coisas que os adultos, às vezes, acabam tendo nas relações sociais. A relação social do adolescente é basicamente o colégio. Então, ele fica dentro do colégio, se a gente for pensar, 6 horas. Né? Agora, eu acho que aumentou também. Agora, a aula acaba meio-dia, meio-dia e pouco. E ele volta para casa, os pais estão trabalhando, o irmão mais velho ainda tá fazendo alguma coisa. Então, o maior ambiente que ele tem é o colégio. E quando ele volta dessa pandemia, as famílias também aprenderam muito com a pandemia. Porque todo mundo ficou em casa. Todo mundo. Sim. Então, eu acredito que tenha muitas questões dentro da família que, se a gente começar a observar, repercutem no comportamento dos adolescentes também. Muito adolescente, eu recebo muito adolescente com questão de crise de ansiedade, processo depressivo, automutilação, ideação suicida. Todos esses pontos, né, que a gente começa, que são super mega preocupantes, tirando os transtornos alimentares, que também tem bastante casos, a gente consegue observar. Então, acho que aqui é um alerta. Um alerta para você, pai, mãe, em relação ao seu filho, que se de repente se perceber algum sinal que está desalinhado, que não está dentro daqueles padrões de comportamento que o filho vem tendo, de repente trocar uma ideia. Com certeza. Né, com um profissional da área. Sim, traz. E tentar fazer uma avaliação da saúde mental. Com certeza. Da criança. É impressionante, a gente atua em outras áreas, seja dentro de empresas, seja dentro de escolas, seja dentro de algumas comunidades, como aumentou a incidência de transtornos mentais com a pandemia. E me parece que tudo isso deixou a área da psicologia em evidência, seja através da forma de atendimento virtual ou presencial. Sim. Você faz também atendimento virtual? Faço atendimento online. Metade dos meus atendimentos são todos online, e os presenciais daí eu atendo na clínica e aí no sábado lá no Eco. Então, aumentou muito. Eu não atendia online antes da pandemia, não tinha contato algum com atendimento online. Eu acredito que eu e muitos colegas, era algo que a gente sabia, mas era muito distante para alguns. E quando a pandemia veio, a gente teve que ter uma resiliência, ter uma flexibilidade cognitiva ali, de ver como que a gente vai atuar com uma pessoa sem ter um contato direto com ela. E aí a gente foi atrás de CRP, a gente foi um conversando com o outro e vendo quais eram as possibilidades, e aí a gente começou a trabalhar. Aí tivemos dúvidas com plataformas, porque a base do nosso trabalho é sigilo. Então, a gente tem que buscar meios, né, de fazer plataformas habilitadas, né? Isso, com RIPA, sim. com certificação. Isso. Importante. Isso. Tem algumas plataformas que são seguras e que a gente utiliza também. Às vezes, até o paciente tem dificuldade, se for um idoso, muitas vezes não sabe mexer muito bem nisso. E se não pode vir porque é grupo de risco, como que faz? Então, alguém vai auxiliando. Às vezes ele pede, não, pode ser pelo WhatsApp, que assim eu não preciso chamar o meu filho. Pode ser. Aí a gente vai lá e faz, abre. E a gente acaba atendendo, mas a gente vê que é muito rico o atendimento online. Muitas pessoas se adaptam. É uma experiência boa. Nossa, com certeza. Você está satisfeita? Estou sim. Lógico que tem os poréns, porque, né, tudo depende do cosmos. Às vezes a internet não ajuda, às vezes cai, às vezes acontece alguma coisa na casa da pessoa, mas a gente sempre dá as orientações e as instruções, de tipo, olha, você precisa estar num ambiente fechado, em que você não possa ser interrompido, que você se sinta à vontade, porque a questão do atendimento online é que muitas vezes a pessoa ela não tem uma privacidade para fazer.
Porque a parede, você escuta o que o outro fala lá do outro lado. Então, como que eu vou falar da outra pessoa que está do outro lado se ele vai escutar? Aí a pessoa ela não faz. Interessante. Então, eu tenho muitos pacientes presenciais que não trocam o presencial. Eu atendi a pandemia inteira com máscara, porque eles não poderiam ficar sem, né? Porque o nosso CRP abriu uma exceção para casos mais importantes, assim, de que não poderia ficar sem terapia. E eu atendia com máscara, porque eles não conseguiam fazer online. Ana, esses dias eu fiz uma gravação, uma live, pedindo um alerta à sociedade, às escolas, em virtude que alguns adolescentes se conheceram de forma virtual ou através de máscaras. E agora, com o retorno às atividades normais, sem máscara, criou um impacto em alguns adolescentes quando tiraram a máscara e os outros começaram a comentar em grupos, às vezes sem intenção. Olha, como uma pessoa diferente sem máscara, o nariz dela é assim, é assado, não está legal, não sei o quê. E isso ficou até passando como uma forma de bullying. Eu não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido de algumas crianças ou adolescentes, principalmente até os 16 anos, estarem com um pouco de vergonha de conviver, às vezes até em ambiente familiar, ou mas ambientes com amigos novos e na escola, porque elas removeram a máscara. Pela questão da máscara, já comecei a notar a questão da dificuldade, ou então não dificuldade, mas a questão do adolescente não querer tirar a máscara. Isso. Porque esconde. Porque eu fico mais escondido. Então, é como se a máscara... Uma proteção. Mas uma proteção, inclusive, da mente. Sim. É como se fosse aquela pessoa que não fica sem os óculos, não é porque ela não enxerga. É porque às vezes é um acessório que porque dá... Porque é um acessório que dá um empoderamento para ela, como se ela se escondesse por trás da máscara. Sim, sim. Isso acontece? Com certeza, com certeza. A máscara, a gente usou ela pela questão de saúde, só que ela também envolve a questão de estética, ela envolve a questão de ser algo de proteção para você, para o adolescente. E também eu escutei essa questão do bullying por causa da máscara, né? Tira a máscara. Não, coloca a máscara de novo porque tá assustando. E o bullying é algo... Isso, exatamente esse ponto. Sim, e o bullying é algo que a gente tem que trabalhar dentro das escolas. Porque eu acredito que depois da pandemia, os adolescentes terem ficado dentro de casa, o índice de uso da tecnologia aumentou muito. E TikTok, Instagram, aquela vida bonita, os adolescentes lindos e bonitos, cheios de maquiagem e aquele rosto que é o padrão estético. Eu tenho muitas questões de observar e trabalhar isso dentro do consultório, porque existe a questão de você se espelhar naquelas pessoas. E isso impacta também na questão do... É o lado negativo do excesso de ferramenta tecnológica, né? Que é o lado que nos preocupa quando fala em metaverso, uma outra realidade. Você se vive num mundo que é um mundo adverso, um terceiro mundo. É o mundo das redes sociais, o mundo do Instagram, e que não é a realidade. Não. Nós sabemos disso. Sim, só que os adolescentes, em muitos momentos, veem o status. Porque nessa fase, eles estão se identificando, eles estão vendo algo que... quem que eu sou? O que que eu gosto? O que que eu não gosto? Se descobrindo. Aí, quando chega no Instagram, com quem que eu me identifico? Com aquela moça lá, aquela menina adolescente da mesma idade que eu, só que ela tem a mesma idade que eu, ela tem tantos seguidores, ela vai em tantos lugares, tem festa todo final de semana, tem tal roupa, tem tal dinheiro, tem tal carro, tem tal isso, tem... Comparação. Isso. E aí, quando ele olha para ele fala, mas eu não faço nada, eu fico o dia inteiro em casa, só vou no colégio, ajuda minha mãe lavando a louça. Frustração. E, nossa, mas que vida... Perdão da palavra, né? Mas que merda que eu tenho de vida. Só que não é assim. Aquela vida é uma vida totalmente fora do que nós vivemos. Não... Veja que interessante, então, pessoal, uma experiência que a Ana, além do know-how dela, do conhecimento, mas o que você observa no consultório. Com certeza. O aumento da frustração das pessoas, da insatisfação, da tristeza que isso gera e do desequilíbrio na saúde mental, em virtude da rede social, de você tentar, jovem,
jovem aí que está do outro lado, ter a vida do outro que você não tem. E essa individualidade vai se perdendo. Isso é um alerta, não pode. Nós temos que Sim, acreditar no potencial de cada um. com certeza. E a gente está falando de adolescente, mas eu consigo observar isso muito na vida adulta. Também. Naquela questão de, não, olha, ela tem 30 anos, já tem a carreira feita, tem isso, tem aquilo outro, e eu não tenho. Eu hoje não sei com que eu vou trabalhar, estou desempregada, não tenho família, não tenho... E aí a pessoa começa a observar essas questões, ou ela se frustra, ou ela tenta compensar aquilo. Ou seja, eu vou fazer e acontecer. E aí, quando você vê, a pessoa não vive, ela só trabalha, ela só... entendeu? Entendi muito bem. Fica um alerta. Pai, mãe, que tem filho adolescente, está passando por um período difícil, tentar identificar alguns sinais que, de repente, pode estar com algum tipo de situação diferente no seu dia a dia e que precisa de uma ajuda profissional. E também alguma situação que possa estar levando uma certa frustração e infelicidade. Sim, sim. E que tudo isso pode ser feito um trabalho de prevenção, de acompanhamento, de orientação. Não é isso, Ana? Sim, a terapia está aí. Eu sou suspeita para falar, mas a terapia ela ajuda muito. E os meus clientes, eles falam muito disso, do quanto que a terapia ela muda a percepção. Nós estamos ao vivo aqui na rede social, no Instagram. Nós temos uma pergunta? A Adriana está perguntando. Eu tenho um filho adolescente de 16 anos e ele está numa fase extremamente vaidosa. Isso é normal? E até a cirurgia ele quer fazer? Então, agora nós vamos fazer... Veja que pergunta interessante. Nós vamos fazer aqui um relato de um caso. Não é um tratamento, mas é uma orientação. Sim, com certeza. Então, eu vou querer primeiro ouvir a profissional Ana, que é psicóloga. Por favor, Ana. Então, Adriana? Oi, Adriana, tudo bem? Então, com relação ao filho dela, né? Eu não sei quantos anos ele tem. 16. 16 anos. Provavelmente essa é a fase em que o adolescente ele está se encontrando. Então, a identidade dele, ele está buscando. Então, tudo que a gente precisa observar são as questões para a qualidade de vida. E a questão da qualidade de vida do adolescente a gente tem que respeitar esse momento dele de se descobrir, de entender o que ele quer, o que ele gosta, se ele realmente gostava daquilo porque ele gostava ou se eram os pais que falavam para ele gostar. Mas também nessa fase é uma fase em que ele busca a socialização. Então, uma coisa que seria interessante observar é o ciclo social que ele tem, quais são as pessoas e quem ele se inspira, né, para os looks, porque hoje os adolescentes estão muito vaidosos, sempre foram, em muitos casos, assim, grande parte deles, e também tem o outro lado, que é o adolescente que não se cuida, que é o adolescente que larga os bets, sabe? Mais tranquilo. Isso. E que nem por isso a gente não fica com um alerta ali também. Então, no caso dele, da Adriana, procedimentos estéticos o doutor vai conseguir falar muito melhor que eu, mas é algo que, se a gente for pegar no emocional, será mesmo que ele precisa fazer esse procedimento agora? Ou é porque ele precisa provar algo para alguém, ou então se encaixar em alguma coisa, em algum meio, em algum ambiente social, ou até mesmo que nós estávamos falando da questão dos padrões. Quais são os procedimentos? O que seria? Né? Será que isso ele não poderia ser pensado mais para frente? Que nem... quando a gente fala que os pais falam muito sobre tatuagem. Mas pense bem no que você vai fazer. Na questão do procedimento estético, que é um procedimento, em muitos casos, dependendo do procedimento, é invasivo, e também tem um impacto que a gente acha que não, mas tem um impacto emocional, seria interessante observar, conversar com ele. E a questão da vaidade, ótimo. Se ele está sendo vaidoso, ok. Mas tudo tem um limite também. Se ele colocar essa vaidade acima do poder aquisitivo que a família tem, acima de valores, acima de um monte de princípios, aí nós temos que começar a ligar um alertinha. Mas até o momento em que ele só está cuidando dele e que a estética para ele é algo importante, ok. Mas também tem um equilíbrio. E aí o doutor pode falar muito melhor que eu. Perfeito, muito bem colocada. É um ponto que a gente passa, que com 16 anos já existe uma formação
crâniofacial suficiente para indicação cirúrgica do procedimento de rinoplastia. Só que mais importante do que a avaliação da indicação é a maturidade do jovem, do adolescente. E essa maturidade, ela não é só física, ela é muito cognitiva, ela é muito emocional, ela é muito até mental. É interessante, alguns adolescentes, eles entendem o procedimento do início ao fim. Alguns adolescentes simplesmente têm o desejo, mas eles não sabem das consequências, inclusive da modificação que vai trazer para ele. Então, como você pontuou muito bem, é importante a gente individualizar cada caso, discutir com a família, toda consulta com o adolescente, é importante um familiar estar presente para que ele reforce ou que ele tente passar umas palavras mais simples ou de canal mais direto ao filho ou parente, algo que a gente está passando, mas na linguagem que ele percebe que o filho vai entender melhor. É uma interlocução positiva que nós chamamos. Sim. E sempre com uma boa maturidade. Eu já operei pacientes muito novos, confesso para você. Mas eu sempre digo assim, né, é importante a gente, que você chamou de equilíbrio, a gente colocar e ver o que está sendo mais benéfico, está sendo melhor para o paciente do que deixar do jeito que está. Porque alguns adolescentes, jovens, têm bullying. Sim. O nariz incomoda muito nessa fase da vaidade. E daí a gente coloca numa balança. Vamos deixar esse jovem com o nariz feio e ficar passando por um problema de autoestima por muito tempo? Ou vamos fazer uma pequena intervenção, resolver o problema de uma forma muito leve, que possa até criar uma oportunidade dele, de repente, fazer o nariz dos sonhos num segundo tempo, mas a gente consegue agir de uma forma pontual, em cima do problema. E eu sempre digo que aqui eu vou começar a pedir mais tua ajuda. Sempre um acompanhamento da família e de um profissional. Não é isso, Ana? Sim, com certeza. Que nos dá esse apoio, esse suporte que é necessário. Com certeza. E tem algumas questões, por exemplo, que quando o doutor estava falando, eu estava pensando em uma questão que tem os adolescentes quando faz cirurgia bariátrica, que tem um limite de idade, né, para fazer. Por exemplo, totalmente um processo invasivo e tudo. Exato. Mas é porque também tem a questão de saúde. Então, esse também é algo que tem que se pensar. E o bullying, tá? Como é que está a saúde desse adolescente? É uma questão, por exemplo, às vezes o adolescente tem 17, 16 anos, mas a questão de saúde está prejudicada, a questão emocional está prejudicada, está sofrendo na escola. E é uma coisa que não existe outra forma, porque ele já tentou... Autoestima. Com certeza, autoestima. E a autoestima é muito importante nessa fase. Nós estamos aqui batendo um papo, hein, pessoal? Vocês estão colocando a gente numa saia curta, como diz o outro, né, Ana? A Adriana falou que ele já fez a orelha e agora ele quer fazer o nariz. Veja que interessante, Adriana, fazendo uma correlação com o procedimento que é invasivo também, a orelha de abano, a correção. Por que nós fazemos ou indicamos a orelha de abano, a correção, a partir de 7, 8 anos de idade? Porque é a partir do momento que a criança, ou o jovem, o adolescente, começa a se queixar. Entra na fase escolar. Entra na fase escolar. E toda a vida escolar dele, tendo essa situação de orelha de abano, não para todos, a gente não deve generalizar, mas pode prejudicar o rendimento dele, inclusive escolar. A socialização dele por causa da autoestima. Né? Então, assim, a gente tem que individualizar cada caso e tem indicação em indicação, de uma maneira geral, sempre com apoio da família, uma boa conversa, com apoio de um profissional da área de psicologia. Aqui nós estamos colocando aqui os serviços da Ana, lá do Ecomédico, do Hospital Ipa. Já estou fazendo aqui... Pode fazer, não tem problema. Uma divulgação dos teus trabalhos profissionais. Pode ser, Ana? Pode, com certeza. Eu acho muito importante ter esse apoio. Caso você tenha dúvida, que é normal ter dúvida. Será que meu filho está preparado emocionalmente para fazer o procedimento? É importante fazer uma avaliação. Sim, e com certeza isso vai ser muito bom também para todos, inclusive para o médico. Sim. Porque o médico vai ficar mais seguro da própria indicação do procedimento. Não é isso, Ana? Sim, porque... O Fabiano colocou aqui que tem o lado financeiro, né? E também sobre o padrão que o mundo impõe. coloca, É. né? E
também sobre o lado estético também, sobre o lado cristão da família, muitas vezes não deixar. Sim. São todos pontos que nós vamos trazer aqui. É Adriano? É, Adriano. Adriano, mais uma vez, Ana, Sim. nós vamos ter uma surpresa nas próximas temporadas. Não vou falar agora, porque senão nós gostamos de surpresa, sabe, Ana? Com certeza, surpresa é ótimo. Pessoal, convido desde já você a acompanhar o Ser Médico. Vai vir muita coisa interessante pela frente e nós vamos ter um módulo, uma temporada que vai ser justamente sobre isso aí. Sabe? E você já está convidada, Ana. Obrigada. Tem muita gente com dúvidas, sabe? Dessa parte, não só cultural, mas a parte emocional que está dentro dos procedimentos estéticos. Olha que bacana. E é uma inter-relação que nós chamamos, uma integração de diferentes disciplinas. E a área da psicologia, da neuropsicologia, da psiquiatria, que sempre vai estar junto. Sim, com que o paciente certeza. tem que ser visto como um todo. Com certeza. E não somente só como o nariz, ou até só como a cabeça. Não, é um todo. Com certeza. Não é isso, Ana? Sim, ele é um todo e tudo isso ajuda da melhor forma possível do bem-estar dele, né? E se ele vai fazer o procedimento, depois ele está sendo acompanhado e está tudo certo. Tá tudo certo. A Ana é sensacional. Ana, me conta aqui mais um pouquinho sobre você, mas de uma forma que eu gosto de fazer uma brincadeira. Ah, pode. Tá preparada? Com certeza, pode sim. Então toma um golinho de água. Vamos dar um tempo aqui para Ana tomar uma água, pessoal. E eu vou fazer umas perguntas bem diretas. E se você puder ser bem direta também, Com certeza. tá? Pode deixar. Um livro. Eu tava aqui pensando, eu não tenho um livro específico que eu goste, assim, que eu falo, nossa, é o meu preferido. Mas tem um livro que me marcou muito, porque no colégio que eu estudava tinha a biblioteca da escola. E a gente não tinha muitos livros. Mas eu tinha uma bibliotecária lá que ela gostava muito de mim, eu gostava muito dela. E teve um livro que foi o primeiro livro que eu li que me fez gostar de ler. Só que aí, né, a rotina vai dificultando um pouco, mas esse livro foi Coração de Tinta, o nome do livro. É um livro de aventura, é algo bem, assim, ficção científica, alguma coisa assim. Mas eu gostei muito daquele livro e ele abriu as portas para eu ler outros. Então, toda semana eu estava lá na biblioteca lendo. E eu nunca mais esqueci até da capa, eu lembro dele, assim, a capa do livro. Porque me marcou. Para algumas pessoas... Que memória afetiva, que memória, né, que criou em você. Muito Sim. bacana, né? Cornélia Funk, eu acho que é o nome da autora. Da autora. É uma autora alemã. Eu gostei muito daquele livro, porque ele abriu assim... Porque eu falei, nossa, ler não é chato. Ler é bom. Porque eu queria saber, eu engoli o livro. Em menos de... Eu demorava uma semana com o livro que podia, eu engoli 3 dias. Que bacana. O que significa para você ser feliz? Ser feliz, hoje, seria estar com a minha família. Estar com os meus pais, com a minha família, é o que me faz feliz. Assim, que me faz feliz mesmo. Eu comecei a observar que isso, quando eu não tenho esse momento com os meus pais, geralmente é no final de semana, parece que tem alguma coisa faltando. Então, esse é o meu momento de felicidade. Tempo é? Completa essa sentença. Tempo é algo que, para mim, seria algo relativo. Não sei. Ao mesmo tempo que você tem um tempo muito grande, que você fala, não, tenho muito tempo. Às vezes ele pode ser muito curto. Uma experiência em que você vive, que você acha assim, que vai ser uma experiência, você vive ela, uma coisa tão preciosa, você vive assim. Então, para você, o que é muito tempo, para mim pode ser pouco. O que é para mim é muito, para você pode ser pouco. Então, as pessoas têm que aproveitar muito mais o tempo. Bora. Com certeza. Ana, uma mensagem final. Eu acredito que, com base no que a gente estava falando, que as pessoas possam ser felizes por elas mesmas. Que elas não depositem a felicidade em outras pessoas, porque as outras pessoas, em muitos momentos, elas não vão querer fazer a outra pessoa feliz. Então, a gente tem que buscar as coisas para que a gente seja feliz. Então, que as pessoas possam começar a observar o que está faltando
para ela conseguir ter um equilíbrio ali na felicidade. E agir, Isso. ir atrás, não Sim. ficar só desejando. Sim, sim, muito. Parabéns, Ana. Ah, obrigada. Vai ser muito legal ter você aqui no próximo momento, tá? Ai, obrigada. Eu não posso deixar de Digo agradecer mais uma vez aqui o pessoal da X-People, tá? Conectando Pessoas, uma empresa de branding, de posicionamento para profissionais. Agradecer o pessoal aqui da One Way, a plataforma profissional. Também gostaria de agradecer muito essa parceria que nós estamos com o Eco Medical Center, um ecossistema verdadeiro de saúde aqui em Curitiba, um presente para Curitiba. Muito obrigado de coração aí a todo o corpo clínico, a diretoria do Eco Medical Center, ao Hospital Hipo, nossos agradecimentos, e também aos nossos apoiadores dessa temporada, Pironte Advogados, com foco em Lei Geral de Proteção de Dados, Petwell, um plano 100% digital para pets, e também o pessoal da Conecta Doc. Muito obrigado, pessoal, e mais uma vez, Ana, obrigado a você. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a todo mundo, viu? Foi um prazer estar aqui. Então tá bom, pessoal. Bora lá.